Contraponto, tenho o prazer de receber o ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, o senhor é famoso por ter atuado com rigor no combate à indústria dos pedidos de indenização por danos morais. O abuso está exatamente aonde, ministro? Está, no meu modo de ver, em querer que a responsabilidade seja objetiva e não subjetiva, como está previsto na Constituição Federal em relação a direitos trabalhistas, e se pedir por indenização em relação a danos que não estejam ligados a 4 dos principais bens que são tutelados, são vida privada, intimidade, honra e imagem. Se eu não puder capitular em um desses bens tutelados pelo inciso 10º do artigo 5º da Constituição Federal, eu não posso pedir indenização por dano moral. O que nós temos hoje é que a quantidade que é pedida, em geral, nessas ações, é de tal ordem que fica até difícil que o juiz trabalhista consiga uma conciliação, porque ele já não tem base para estabelecer parâmetros de conciliação. É quase que uma indústria que há hoje de pedidos. Olha, praticamente toda ação trabalhista hoje vem com pedido de dano moral. Praticamente toda ação trabalhista hoje vem com pedido de dano moral. E aí se pede por qualquer sofrimento. E qual a diferença, ministro, entre dano moral e assédio moral? Na verdade, o dano moral é o gênero, assédio moral é a espécie, uma das espécies de dano moral. Pois é, mas eu tenho aqui uma lista de algumas ações do agressor no que diz respeito ao assédio moral. Olha só, ameaçar constantemente de demissão, chamar de incompetente, dar ordens confusas e contraditórias, sobrecarregar de trabalho, desmoralizar publicamente e outras tantas mais. Bom, agora tem muita gente que não sabe disso e suporta, às vezes, tratamento humilhante, né, no trabalho. O senhor não acha que deveriam ser promovidas campanhas explicativas de tais abusos? Essas campanhas já existem, tanto que para defender o trabalhador contra a humilhação, há até associações que já foram criadas. Mas são suficientes, o senhor acha, hoje em dia? Tenho a impressão que sim. Hoje na internet, se procurar, já encontra associações que se dedicam a isso, a divulgar a necessidade de que não haja essa humilhação por parte do empregador ou pelo chefe ao trabalhador. Agora, o assédio sexual já é mais antigo, não é? E é tipificado como crime. Eu tenho aqui dados também que apontam que 52% das mulheres economicamente ativas já foram assediadas sexualmente. Como é possível isso, ministro? O que nós vemos que é uma das espécies também de dano moral, e nesse caso nós temos duas vertentes, dois aspectos a considerar na matéria. O primeiro é a covardia do homem, do superior, que assedia, mas também uma das razões que eu vejo desse crescimento é exatamente a atenuante que eu tenho citado até em obras minhas, que é a mulher que provoca. Quando a mulher, na indumentária, na sua postura, provoca, faz com que haja efetivamente o assédio. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos até indicações para que no elevador o homem não fique sozinho com uma mulher. Por quê? Porque pode receber uma ação de dano moral por assédio, se coloquem ou, de repente, um professor também numa sala de aula sozinho. Então, isso significa que também há a dupla vertente, a covardia do homem que se usa da posição de chefe, mas também a atenuante que, às vezes, a mulher, na medida que se torna provocante, está fazendo com que isso aconteça. Eu só vou citar aqui o exemplo que eu achei divertido outro dia numa fila de banco, em que duas senhoras, há um tempo atrás, quando foi preso o Mike Tyson, viram uma mocinha entrando, praticamente em roupa de praia, no banco. Uma virou para a outra e disse assim, depois prendem o Mike Tyson. Quer dizer, não preciso dizer mais nada. Não precisa, ministro. Pois é, ministro, vai ver que é por isso que 42% dos juízes do trabalho são mulheres. Não será essa uma forma das mulheres talvez contestarem alguma fragilidade? Acho que não. No caso, eu vejo que como a atividade
jurisdicional, uma atividade basicamente intelectual, mas que também entra a sensibilidade, aí é consequência da isonomia entre homens e mulheres e a mesma capacidade intelectual. E a mulher tem uma vantagem aí que também é a sensibilidade, para perceber o que é justo e o que é injusto. O senhor também tem sido rigoroso na prática da conciliação prévia. Diga-nos, ministro, a justiça trabalhista brasileira tem ganhado com a conciliação prévia? Eu tenho a impressão que, se não fosse o projeto de comissões de conciliação prévia aprovado e tornado lei, nós não teríamos condição de enfrentar a quantidade de ações que existem hoje na Justiça do Trabalho. Não é mesmo? Só para ter uma ideia, antes da conciliação prévia, das comissões de conciliação prévia, nós tínhamos em torno de 2 milhões de ações por ano. Hoje, com o aumento da competência da Justiça do Trabalho, mesmo assim não tem se chegado a 2 milhões de ações, o que significa que o meio de sobrevivência da Justiça para atender aquelas demandas que chegam é que haja meios alternativos de composição, que são as comissões de conciliação prévia. Mas a Justiça do Trabalho, ministro, pode tudo, né? A penhora online, por exemplo, ela é tenebrosa, né, para alguns. Agora, confesse, o sistema online não lhe dá uma sensação, assim, de superpoder? Eu tenho minhas restrições até pelo sistema de penhora online. Acho que é muito bom, no sentido de que se consegue dar efetividade à sentença trabalhista, mas, por outro lado, exatamente por esses superpoderes é que eu tenho receio. É como energia atômica, pode iluminar uma cidade, mas pode destruir se for usada como bomba atômica. Dos extremos, né? E às vezes o que a gente vê é que há abuso, né? Por exemplo, quando se manda bloquear todas as contas por aquele valor. Então, se vê que o empregado tinha direito a 50 mil reais, o que for sendo encontrado de conta com 50 mil reais, todas são bloqueadas. Todas. Então, teria que ser uma ordem para se bloquear apenas aquela que estivesse com aquele valor necessário. Bom, esse é um raciocínio bastante equilibrado, não é mesmo? Não, é o óbvio, é o que teria que ser óbvio, mas que nós vemos que às vezes o sistema acaba se distorcendo e dando esse tipo de problema. Só para citar outro exemplo, em um dia se consegue penhorar. Agora, para desbloquear, quando foi mal penhorado, se leva 2 a 3 dias. E o prejuízo pode ser imenso. Da pessoa ou da empresa. Tá certo. Bom, nós vamos parar alguns instantes, você não saia daí, e daqui a pouco estaremos de volta com o ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho. De volta com o ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, a Convenção 158 da OIT, que cria empecilhos à rescisão sem justa causa, é uma boa ideia? O que o senhor acha? Ela cria, vamos dizer assim, muito problema para as empresas, que é a questão de ter que ficar com um empregado que muitas vezes ela não tem condições de manter, ou por motivos econômicos ou por outras razões. É natural que o trabalhador queira segurança. Quer dizer, quem não quer ter um emprego estável? Claro. Agora, será que a competência do trabalhador não seria sua maior segurança? Será que a competência do trabalhador não seria sua maior segurança? Quer dizer, quem vai despedir um empregado competente, um empregado que lhe atende plenamente? Certamente que não. Mas, por outro lado, isso não poderá gerar muito desemprego? O fato de se ter uma garantia generalizada faz com que o empregador tenha muita precaução antes de contratar.
Então, Isso pode começa gerar. a ser um elemento que dissuade contratação de novos empregados, ou então faz com que o contrato de experiência passe a ser mais rigoroso, Sim. um período de experiência maior. E o senhor acha que ocorrerão ajustes nessa medida? Eu tenho a impressão que, primeiro que o governo está hoje discutindo a forma de ratificar essa convenção, porque houve aquele problema. Sim. Foi ratificado, depois foi denunciado, foi considerado inconstitucional, e agora o que está se pensando é como vamos implementar que atenda ao empregador para poder proteger o trabalhador. Essa é uma fórmula que não é simples. Talvez para que o feitiço não se vá contra o feiticeiro, né? Exatamente. Tá certo. E esse aumento de licença maternidade para 6 meses? Diga lá as consequências, ministro. Olha, eu tenho a impressão que pode efetivamente gerar um preconceito na contratação de mulheres, mas entendo que a maternidade é um valor tão importante para a sociedade que a sociedade tem que arcar com esse ônus. Veja, na Europa, a licença chega a ser até de 2 anos em alguns países. Por quê? Porque se verifica que com o decréscimo da taxa de natalidade, você não tem como substituir trabalhadores, você vai tendo uma pirâmide etária invertida, Sim. pouca gente tendo que sustentar muitos velhos aposentados. Praticamente os países pedindo para as pessoas terem filhos. E quando tem, já pagam, olha, eu pago o teu salário, pago da tua mulher, te dou licença. É importante que nós valorizemos que esse é o grande patrimônio de cada país, que são os seus cidadãos. Como o senhor explica os suicídios de trabalhadores ocorridos por esse mundo afora, inclusive nos próprios ambientes de trabalho, ocasionados pela insatisfação com o tratamento recebido pelas chefias? Olha, eu tenho a impressão que hoje, quando se suicida por questão de trabalho, é porque não se aprendeu o sentido mais transcendente do trabalho. Não se aprendeu o sentido mais transcendente do trabalho. Aqui eu estou para servir aos outros e servir a Deus. Se eu esqueço essas duas dimensões, a dimensão horizontal e a dimensão vertical, o trabalho passa a ser um lugar onde eu vou me empolerar, o lugar em que eu vou simplesmente ter o ganho para a minha família, mas se perde o essencial. Sentido, né? Eu diria, né, lembrando uma história medieval, perguntaram uma vez para 3 trabalhadores que estavam preparando umas pedras, uns pedreiros, perguntaram para o primeiro, o que você está fazendo? Eu estou aqui limando a pedra. Perguntaram para o segundo, o que você está fazendo? Estou ganhando o pão da minha família. E perguntaram para o terceiro, o que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Só o terceiro que tinha uma dimensão total global, tá do certo. que estava fazendo. E às vezes as pessoas perdem, ficam no varejo, esquecem da visão global. Na França, por exemplo, já ocorreram cerca de 400 casos de suicídios, né, desse tipo. E no Japão são estimados em torno de 1.000 por ano. E os bilhetes são absurdos, né? Para pensar, tipo assim, bilhetes tristes até nesse sentido, né? Agora, o senhor acha que dá para fazer alguma ponte, um comparativo entre esses países e o Brasil hoje em dia? Não, na verdade, o que nós vemos, uma sociedade, por exemplo, como essas de países mais ricos, na medida em que você vai perdendo exatamente essa dimensão transcendente, você vai tendo sociedades materialistas, sociedades hedonistas, no momento em que você já tem tudo satisfeito, aparentemente, e na verdade não te satisfaz, você já não tem mais objetivo na vida. A vida perdeu sentido. Por isso, hoje, na Suécia, o número de suicídios é muito grande. E vamos dizer, paradoxalmente, são países em que, vamos dizer, bem, não né? poderia se reclamar, porque o bem-estar é total. E vai explicar, perda não é do mesmo, sentido ministro? da vida. Ministro, no mesmo sentido, o ato suicida, por ser um ato imprevisível, como qualquer ato humano, guarda a sua dignidade? O que o senhor acha? A impressão que eu tenho é que não poderíamos dizer que há dignidade no suicida, porque, como diria Chesterton, que é um autor inglês que eu gosto muito, ele dizia: o homicida é aquele que mata um homem.
O suicida mata todos os homens. Por quê? Porque ele está desprezando a humanidade no momento em que escapa, pelo seu escapismo dela. Por isso eu não veria muita ação de dignidade no suicídio. O senhor acredita que esteja faltando religiosidade às pessoas? Olha, atualmente, se nós formos ver o mundo do jeito que está, nós podemos dizer que o mundo está muito materialista e muito hedonista. O que se busca é fundamentalmente o prazer, muito a sua própria satisfação. E quando nós vemos do jeito que andam as instituições, do jeito que andam as cidades, violência, né, opressão, falta, no fundo, de uma dimensão mais transcendente. Talvez de uma crença maior, né? É isso? Pode ser também. O senhor é membro da Opus Dei. Qual a relação entre o seu trabalho e a Opus Dei? O Opus Dei é uma instituição da Igreja Católica, a qual eu pertenço efetivamente e que conheci desde os tempos de moleque. E efetivamente influenciou muito na minha vida porque deu um sentido maior a tudo que eu faço. O que é o Opus Dei? É uma instituição que difunde a mensagem de santificação do trabalho. E o que é santificar o trabalho? É realizar da melhor forma possível. Então, vamos imaginar, se eu estou no meu gabinete corrigindo processos, eu poderia estar fazendo de qualquer forma, puxa, isso aqui ninguém está vendo o que eu estou fazendo, mas não, Deus está vendo e ao mesmo tempo aquilo é para servir aos outros. Então isso aí faz com que eu procure realizar da melhor forma possível. A responsabilidade é muito maior, é isso? Exatamente. No Opus Dei, ministro, a dor está ligada à virtude? Às vezes há uma falta de compreensão no que é o sentido do sacrifício. Quer dizer, não há ideal no mundo que se torne realidade sem sacrifício. Muitas vezes a gente vê, né, uma pessoa que está doente, sofrendo alguma dor física ou moral, ela pode simplesmente ficar revoltada com aquela dor, ou então levar aquela dor sem reclamar, levar aquela dor com garbo, pensando, puxa, se o Deus que se fez homem morreu na cruz para me salvar, para reparar pelos meus pecados, eu de alguma forma participo dessa cruz. Estou carregando um pouquinho dessa cruz para aliviar as dificuldades, os sofrimentos dos outros. Então, a abstinência é uma dádiva? Olha, quando se fala, né, em abstinência ou qualquer sacrifício, muitas vezes nós esquecemos que, já dizia Aristóteles, a felicidade é condicional. O próprio Chesterton, no seu livro Ortodoxia, falava disso. Em que sentido? Quando nós temos alguma coisa que nós queremos, né, nós temos que escolher, não é possível ter tudo. Nós temos que escolher, não é possível ter tudo. O Chesterton, ele até dava um exemplo muito interessante, ele dizia, a moral que eu mais acredito é a moral do país das fadas. Por quê? Porque toda felicidade, tudo me é dado em condição de alguma coisa que me é vedada. No fundo, são as limitações da natureza humana, eu não posso fazer tudo. O que ele dá de exemplo? A história, no capítulo do Ortodoxia sobre a moral do país das fadas, ele fazendo o paralelismo entre a ética nossa e o que seria a ética da terra dos elfos, ele diz assim, imaginem um diálogo entre a gata borralheira, a Cinderela, e a fada madrinha. Vamos dizer que a Cinderela tivesse revoltada com a obrigação dela voltar à meia-noite, ficar lá na festa só até a meia-noite. Então, a Cinderela diria, mas por que eu tenho que voltar à meia-noite? E aí a fada madrinha, bom, postos a discutir, então me responda antes, por que você pode ficar lá até a meia-noite? Sim. Se você não me perguntou como é que eu transformei abóboras em carruagem,
Você não me perguntou como é que eu transformei ratinhos em cavalos. Você não me perguntou como é que eu transformei sapos em cocheiros. E agora você me pergunta por que tem que voltar à meia-noite? Se o dom é algo inexplicável, incompreensível, a condição não vai ser menos. Portanto, muitas vezes nós queremos ser felizes, mas uma felicidade que não tenha limites. E toda felicidade supõe respeitar esses limites. Toda felicidade supõe respeitar esses limites. O outro exemplo que o Chesterton dava era o seguinte: se nós temos regras morais, seriam como que um muro numa ilha com uns rochedos enormes. Enquanto havia muro naquela ilha, as crianças faziam as brincadeiras mais mirabolantes naquele topo da ilha. No dia que tiraram os muros, A proteção? aquela proteção, o que fez? As crianças ficaram todas trânsitas de medo no centro da ilha. Inseguras. Ou seja, a nossa segurança é exatamente respeitar esses limites. Saber que muitas vezes nós vamos ter que nos abster de uma série de coisas, porque o segredo está aí da felicidade, em respeitar os limites da natureza humana. Puxa, ministro, que bela aula, hein? Gostamos, viu? Não estou dando aula, Não, estamos ótimo. apenas conversando. Foi ótimo, foi ótimo. Agora, para encerrar, ministro, o que há de mais sagrado no Opus Dei? É difícil falar uma coisa dessa uma coisa que há profunda, então, mais sagrado, mas eu diria que uma nós. das coisas assim que mais me impressionou sempre na obra foi o respeito à liberdade das consciências, que não é possível amar a Deus e amar ao próximo sem respeitar a sua liberdade. Sem liberdade não há amor a Deus e não há amor ao próximo. Ministro, agora para encerrar mesmo, a Opus Dei surgiu há mais ou menos 80 anos atrás, numa época meio conturbada. O senhor acredita que ela resistirá ao tempo? O próprio fundador do Opus Dei, Monsenhor Escrivá, hoje canonizado pelo Papa João Paulo II, ele dizia que o Opus Dei não nasceu para resolver os problemas da Espanha dos anos 30, mas nasceu com perspectiva de perenidade. Por quê? Porque a mensagem que ela transmite de encontrar a Deus no trabalho profissional e no convívio familiar é uma mensagem para sempre. Enquanto houver homens no mundo que tenham que trabalhar, vai haver Opus Dei. Enquanto houver homens no mundo que tenham que trabalhar, vai haver Opus Dei. Ministro, eu estou aqui ouvindo o senhor, né? Eu até brinquei com o senhor que o senhor estava dando uma aula, mas é que o senhor passa uma aura muito boa, uma aura assim muito tranquila, de muita sabedoria, de muita vivência, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também está sentindo isso. Pois bem, se o senhor tivesse que deixar uma mensagem, qual seria ela? Olha, é difícil, né? Mas o que nós podíamos pensar é uma coisa que o presidente do meu tribunal sempre comenta conosco, o ministro Rider Nogueira de Brito, que o valor da colegialidade, o trabalho em colegiado, faz com que nós aprendamos muito a respeitar o pluralismo, que nós saibamos conviver respeitando, colocando as nossas posições, mas respeitando a contribuição que cada um tem que dar nessa decisão que supõe um colegiado. E no dia a dia, para nós, que não estamos julgando, como é que a gente poderia passar essa mensagem? Eu respeito a liberdade. Sem liberdade não há amor a Deus e não há amor ao próximo. Bom, ministro, foi um imenso prazer recebê-lo hoje aqui no Contraponto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar contigo conversando sobre esses temas. E você não se esqueça, a semana que vem estaremos de volta. Até lá.